pessoal, tudo bem? Hoje a gente convidou o Gabriel Bezerra. Ele tem pós em Gestão Empresarial e Marketing e fez MBA em Gestão de Negócios e Mercado Financeiro. Atualmente ele é gerente geral comercial no Itaú e vai falar um pouquinho pra gente sobre o segmento bancário. Boa noite, gente. Então já me incomodou um pouco na apresentação do mercado, o Banco do Futuro não pode ser os bancos tradicionais, né? Eu fico me perguntando isso por quê. A gente vê muito, primeiro me apresentar, tenho 28 anos, tá? Sou formado em turismo, isso é até um pouco diferente, fiz na Rural do Rio de Janeiro, em pós-graduação em Gestão Empresarial e Marketing na SPM, e fiz MBA em Gestão de Negócios e Mercado Financeiro no INSPER em São Paulo no ano passado. Tá bom? Comecei como gerente de varejo nas Olimpíadas da Rio 2016, passei pela História em Pagamentos, onde fiz líder de vendas, e fui parar no Itaú já como gerente geral comercial. Pode passar um pouquinho, por favor. E aqui já começa, né, muito com o que vocês vieram já falando pra gente sobre digitalização, por que está diminuindo realmente a rede de agências, porque foi o que você falou, sua avó vai no banco pagar a conta, você não vai há muitos anos, né? Eu já não ia, acho que uns 5 anos na agência. Então o que acontece? Hoje a capilaridade bancária ainda é muito importante. É impossível hoje a gente pensar que um banco como o Itaú, ou como qualquer outro banco tradicional, ele funciona somente de forma digital. Isso é impossível. Porém, a gente sabe que a digitalização, a diminuição de custos, ela é muito importante. Então o banco hoje, estava até comentando com a professora... Tudo bem. Já era para cair mesmo. Desculpa, tá? Não, que isso. Eu estava até comentando com a professora, uma das metas que a gente tem no banco hoje é digitalização. É quanto realmente a gente digitaliza o cliente. Porque a gente sabe que o cliente utilizando o mobile, a internet, ele traz o quê? Menos custo para o banco. E quando diminui o custo do banco, ele tem mais lucro para todo mundo. Isso a gente pensando, lógico, de uma forma da visão do banco. A gente, como funcionário de agência bancária, ainda tem uma visão muito pequena. A gente ainda pensa que é realmente o cliente bom, o cliente dentro da agência. Quando na verdade não é. E até seguindo muito a tendência atual, a gente está vendo que não só o Itaú, mas diversos bancos vão fechando agências. Só o Itaú fechou 400 agências esse ano e reza, que a gente vem escutando internamente, mais 500 até o ano que vem. Então, o Banco Itaú tinha 5.500 agências, pretende terminar com aproximadamente 3.000 no final de 2020. Então, realmente, há um enxugamento de agências e uma mudança de perfil. Antigamente, o banco ele ficava realmente bastante cheio o tempo todo, existiam filas, reclamações, Banco Central, o que fosse. Hoje em dia, realmente, diminuiu muito o fluxo, e a gente sabe que hoje, para bater meta, para a gente alcançar os resultados que o banco exige da gente, ainda há muito desvio em relação ao que o mercado exige. Ou seja, o cliente ainda sofre bastante dentro de uma agência bancária. Ainda tem fila, ainda tem realmente a questão de meta, ainda tem o vendedor empurrar a venda para o cliente. É isso que a gente está tentando mudar realmente aqui dentro do banco, tá bom? E aqui eu separei o número de agências bancárias, né, aqui no Brasil, os 5 maiores bancos, né, porque quem não sabe são 3 bancos privados, né, que é o Bradesco, o Santander, que é um banco espanhol, e o Itaú, e 2 bancos federais, que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. São os 5 maiores bancos aqui do nosso país. Em agosto de 2016 existiam 19.552 agências. Em agosto desse ano, 18.241 agências bancárias. Isso a gente considerando como o Rio e São Paulo tendo quase 50%, aí já é notável que tanto a região norte e nordeste já sofre com a perda de agências, tá bom? Pode passar, por favor. E aqui a gente vem falando do famigerado sindicato. Eu, antes de entrar no banco, eu sempre quis ser bancário. Muito porque eu achava que passava férias muito tempo, né? Sempre estar com sindicato, fechado, agência, eu achava isso um absurdo. E realmente, hoje eu vejo o sindicato de outra maneira dentro do banco. Porque as metas realmente são metas muito fortes, são metas muito agressivas, até porque o horário do banco é muito reduzido, é de 10 às 4, para a gente que está em funcionamento, e não funciona sábado e domingo. Então hoje, quando a gente tem a Internet Bank, o mobile, isso tudo ajudou muito o usuário, né? Porque ele sabe que sábado e domingo ele pode pagar uma conta, ele consegue sacar um dinheiro no banco 24 horas, antigamente isso não existia. Então antigamente o sindicato bancário ele servia muito para proteger realmente o colaborador, porque ele sabia que realmente ele estava amparado com essas metas, com tudo, em cima de uma instituição que na época era séria como o sindicato bancário. Hoje em dia se tornou opcional a contribuição para o sindicato. Então hoje o sindicato bancário enfraqueceu bastante e além disso as nossas reformas trabalhistas. Hoje a gente para aposentar é muito mais longo. Então você muitas vezes prefere não pagar uma taxa para o sindicato, já que você não tem previsão de aposentadoria. E o que eu falava para a professora também, antigamente o pessoal entrava no banco para fazer carreira, 40 anos dentro do banco. Hoje em dia todo mundo vê o banco como trampolim, 5, 10 anos para isso acontecer. Então isso enxugou bastante o sindicato bancário e diminuiu o poder de persuasão entre todos. Tá bom?
passar. E aqui que a gente vem contrapondo, né? Enquanto as agências vêm colhendo, o mercado bancário não para de crescer. Isso muito pelo que o nosso colega falou sobre o mobile banking. A variação dele cresceu de 2014 para 2018 mais de 566%. Então todo mundo hoje tem um aplicativo no celular, seja de qual banco for. Seja do Nubank, que é um banco totalmente digital, né? Seja do Itaú, que é um banco tradicional, ou de qualquer outro banco. Internet Banking vem caindo, porque hoje muita gente tem na função do celular como se fosse um computador móvel. Ninguém hoje para utilizar o Internet Banking. O POS, que são os pontos de venda de comércio, também vem caindo bastante. E até no final as agências bancárias e os contact centers vêm diminuindo. Ou seja, as pessoas hoje vêm preferindo a praticidade, a velocidade de fazer tudo na palma da mão, o que é óbvio. Logo, o mercado bancário não vem diminuindo, pelo contrário, vem crescendo de forma muito volumosa. Isso permite até a inclusão de novos players no mercado, como o Banco Inter e diversos outros mercados que a gente vai passar mais para frente nas fintechs também. E aqui, até para enfatizar muito do crescimento, o lucro ajustado dos bancos, né? Aqui, se a gente for ver os lucros ajustados no segundo trimestre de 2018, são mais 18, e aqui a gente está falando em termos de bilhões. Enquanto aqui a gente tinha somente 6 bilhões. Então, o crescimento do mercado bancário, das transações feitas de forma digital, que reduz o custo para o banco, torna o lucro muito maior. Porque antigamente você fazia numa agência pagando custo de aluguel, de salário de funcionário, hoje em dia você faz tudo pelo celular e o banco praticamente não paga nada. Então, o que para a gente tinha um custo muito alto, hoje em dia é somente o lucro. Então, quanto maior o número de digitalização, maior o lucro do banco. Isso para a gente é uma correlação muito correta. E aqui a participação dos 5 maiores bancos na captação bancária, né? Hoje a gente fala muito de bancos digitais, etc., mas a gente sabe que hoje ainda os bancos tradicionais ainda são muito importantes para a economia brasileira como um todo. Desde que até quem estuda um pouco mais de economia sabe do fundo garantidor de crédito, sabe de todo o quanto os bancos tradicionais eles impulsionam a economia brasileira. Se a gente for pensar hoje que a cada R$10, R$8,40 passam dentro de um banco hoje aqui no Brasil, do banco tradicional, a gente mostra a força desse banco ainda aqui dentro para a gente. Só se a gente ver a captação dos bancos ainda tradicionais. Em 2018, a captação só não parou de crescer, são mais de 84% de crescimento. Em comparação a 2008, que eram só 78%. Então, 1,97 trilhões para 5,31. Então, os bancos tradicionais, ao contrário do que muitos pensam, não estão perdendo força. Eles estão realmente captando mais dinheiro, movimentando mais, até porque muitos deles agem como fintechs. Se a gente for ver que o Bradesco, ele tem um banco dele, tem o Nexus, o Santander tem a BIA, o Bradesco tem a BIA, aliás, o Santander já tem um banco digital, o Itaú hoje é totalmente digitalizado, o Banco do Brasil e a Caixa, que agora estão realmente no processo de automação. Então, realmente, os bancos eles estão se desenvolvendo para uma nova tendência. Pode ver um pouquinho? E agora a gente vai falar um pouco das fintechs, porque até pegando um gancho dos bancos que estão se digitalizando, muita gente fala das fintechs como se fosse uma nova construção, uma coisa muito nova para a gente que está trabalhando no mundo bancário. Mas não é. A gente brinca muito que as fintechs hoje elas são como se fossem jet skis. O Nubank, ele trabalha muito com cartão de crédito, começou com isso, hoje em dia já tem conta e etc. A Stone Pagamentos, de onde eu vim, era o mercado de pagamentos, de adquirência, só que o Itaú é um transatlântico. O Bradesco, o Santander são transatlânticos. Eles trabalham de tudo. Eles são o que a gente chama de banco universal. Todas essas pequenas coisas que esses bancos ou essas fintechs fazem, o Itaú faz de forma generalizada. Eu falo Itaú, mas considero como qualquer banco tradicional, tá bom? Então, essa quantidade de fintechs, eles vêm subindo muito até 2017, muito devido à maior internet das pessoas, a gente está utilizando de forma mais certa a computação, etc. Pode passar por favor um pouquinho isso. E aqui o radar da fintech, né? Um aumento do número das fintechs. E o porquê isso? Aqui a gente consegue ver os nichos. A gente consegue ver como eficiência financeira, associações, pagamentos, gestão financeira. Então, cada fintech ela é responsável somente por um produto, normalmente. Enquanto um banco ele faz toda a parte, a fintech ela só faz uma. Então, é importante as fintechs existirem, sim, para provocarem os bancos, mas a gente não pode pensar que a fintech está acabando com o banco. Ainda não é o momento disso acontecer, não está acontecendo. Só que as fintechs elas são muito importantes para provocar mudança para todo mundo. E quando a gente fala de investimento, e quando a gente fala de captação, realmente de retorno, enquanto as fintechs elas realmente dão uma lucratividade maior para o seu usuário, os bancos eles dão a segurança realmente, que a gente estava comentando sobre isso, dão os órgãos reguladores muito mais em cima. Então, para as pessoas hoje, a gente não pode tirar a nossa realidade como uma realidade do país como um todo.
Hoje, nas regiões Norte, Nordeste, uma agência bancária, um banco tradicional ainda é muito usual para todo mundo. Enquanto para a gente, para a nossa realidade, falar de investimento é muito comum. Mas se a gente pensar que a maior parte da população brasileira está em dívida, o banco tradicional ainda é muito importante para concessão de crédito, para fazer leasing, para toda a parte realmente que ela lá atende ainda. Então, a realidade brasileira como um todo, o banco tradicional ainda é muito importante. E aqui o segmento da atuação das fintechs que eu separei. Só de meios de pagamento são 34%. A gente pode citar a PagSeguro, Stone, diversas outras que tem do Banco Safra, a Rede, a Pop Credit Card, todas são de pagamentos, tá bom? Inclusive aquelas que a gente paga no PayPal, tudo de meio digital, estão na rede de pagamentos. Seguros, Bitcoin, blockchain, que a gente está vendo que é uma tendência que está crescendo muito, a questão das criptomoedas, e realmente é uma tendência de mercado, porque se a gente pensar que aqui no Brasil a gente transaciona em real, nos Estados Unidos em dólar, eles pensaram em criar uma moeda universal para circulação dentro da internet. Então o blockchain ainda é muito importante, apesar da segurança ainda não estar muito correta. Eficiência financeira, 10%. Então são diversos ramos de atuação das fintechs. Então o banco hoje, o universal, ele trabalha todas essas funções dentro de um só. As fintechs elas trabalham no máximo uma ou duas funções, claro que com muito mais agilidade e muito mais foco no consumidor. Porque antigamente, por exemplo, dentro do Itaú, o consumidor ele não tinha o poder que ele tem hoje. Hoje a gente é medido pelo NPS, tão importante quanto a venda. O que o Nubank já faz hoje de atendimento com o cliente muito rápido, o que o Stone já faz hoje de atendimento em pelo menos de 3 segundos para o cliente, o Itaú e qualquer outro banco hoje está tendo que se adaptar. Porque é uma necessidade nova para o consumidor, que ele realmente deseja um atendimento melhor, deseja realmente ser mais respeitado e principalmente tendo o foco no cliente. E aqui eu acho que já é uma parte já que é pensando mais no futuro, que é a parte do Open Bank que a gente estava comentando. Porque hoje os dados do cliente que ele está hoje no Bradesco, no Santander, no Itaú, é como se fosse propriedade nossa. A gente não divulga esses dados para ninguém. Até porque a gente considera como um concorrente o que acontece. Só que pensando no cliente como central, como realmente responsável pela sua vida financeira, no futuro, e já acontece em muitos países, o cliente ele realmente tem todas as informações vinculadas ao seu CPF ou ao seu órgão. Ou seja, o cliente ele vai no Itaú, ele tem uma taxa de crédito, por exemplo, de 4%. Se ele for no Banco Santander ou pelo Nubank, com o número do CPF dele ou com o número de identificação, ele vai conseguir uma taxa diferenciada e vai poder escolher qual banco ele vai querer investir o seu dinheiro ou ter a concepção de crédito. Então, realmente, o consumidor ele vai ter o poder nas mãos e isso é realmente uma parte de adaptação para todo o mercado financeiro nacional. E aqui o futuro, né, que é realmente o banco sendo realmente escolhido pelo consumidor, onde ele vai poder escolher pelos aplicativos bancários, pelos APIs públicos. Então, realmente, o consumidor vai estar mais centralizado em todo o mercado financeiro. Tá bom? E é isso. Alguma dúvida? Eu tenho. Que bom. Gabriel, você hoje acha interessante eles entrarem no mundo do segmento bancário? Olha, essa é uma boa pergunta porque eu vim de mercado, né? Eu entrei no banco tem 1 ano, aproximadamente. E eu não ia numa agência bancária há 5 anos. E quando o Itaú me ligou, foi uma coisa que eu pensei bastante. Será que valeria a pena a entrada no mercado bancário? Já numa rede de agência que a gente vê que está encolhendo, que é um mercado que está diminuindo.